Olá, voltamos. Depois desse vídeo da introdução, nós vamos começar a falar agora dos transtornos da personalidade descoberto por Freud. E agora nós vamos falar sobre a neurose. E vamos falar sobre a etimologia da palavra neurose, vamos falar sobre o conceito de neurose e outras coisas muito interessantes acerca da neurose. Neurose, tem uma definição aqui muito interessante. A pessoa com neurose, ou a pessoa com transtorno neurótico, existe dentro de um equilíbrio estável entre as suas motivações, o inconsciente, os impulsos, desejos. Ou seja, há um equilíbrio estável entre motivações inconscientes, impulsos e desejos. Mecanismos de defesa do ego e a realidade externa, ou seja, o seu mecanismo de defesa, o seu ego, ele cria uma defesa fora da realidade externa, ou seja, ele cria um mecanismo de defesa, o seu ego, o seu consciente, contra a realidade externa. Isso é uma neurose. A palavra neurose foi criada pelo médico escocês William Cullen, no fim do século XVIII, para designar distúrbios das sensações e movimentação corporal, sem uma lesão anatômica correspondente na rede nervosa. Então foi esse médico escocês que criou essa palavra neurose. No início do século XX, as anotações muito interessantes para o seu estudo. No início do século XX, o termo popularizou-se graças à difusão das ideias do pai da psicanálise, Freud, e da psicanálise, que diz que a neurose significa conjuntos de sintomas resultantes principalmente de conflitos psicológicos e recalques inconscientes. Você vê que a mente humana, ela cria nos seus mecanismos de defesa, o id, o ego, o superego, ela cria mecanismo, recalque inconsciente, que é para proteger, são os mecanismos de defesa. Esse conceito de neurose prevaleceu até a década de 60, em que os transtornos mentais eram distribuídos em dois grandes grupos, psicoses e neuroses. E nós estamos falando agora de neurose. Então, na sua apostila aí, que você vai estar adquirindo no portal, né? Diz que a origem da palavra neurose vem do neuron, grego, nervos, oses, né? Anormalidade. Ou seja, as coisas anormais. Nas neuroses, os sintomas, vamos ver agora os sintomas da neurose. Distúrbio do comportamento das ideias ou dos sentimentos, né? São uma expressão simbólica de um conflito psíquico. Guarda isso, o principal mecanismo de defesa na neurose é o recalque ou a repressão. Ou seja, ele reprime, ele segura dentro do seu inconsciente. E as neuroses têm as suas subdivisões. Então, a pessoa neurótica, ela não tem um bom contato com a sua realidade. Isso inconscientemente falando. Nós vamos falar agora de alguns tipos de neurose. Existe a neurose obsessiva. O que é a neurose obsessiva? Na neurose obsessiva, o que notamos que frequentemente há uma tentativa de organização, de organizar as coisas ao redor, como evitar o contato com o que foi recalcado, o contato com a verdade, seu desejo e da sua falta. O sujeito que se estrutura na neurose observa, tende a entender ou atender às demandas do outro, da escola, do trabalho, do seu parceiro, da vida, de forma a não ter que entrar em contato com o seu próprio desejo, suas angústias,
e dificuldades mais profundas na relação consigo e com os demais. Pode ocorrer sintomas como comportamentos compulsivos, por exemplo, aí são chamados, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, lavar as mãos frequentemente, mania extrema de limpeza, de ordem, tudo no seu lugar, ideias, alguém que está te perseguindo, ao mesmo tempo. Então, isso se torna neuroses obsessivas e pode se tornar um TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Existe também a neurose de histeria. Então, é muito interessante que na anotação da nossa apostila, que você vai ter em mãos também, notamos na pessoa que se estrutura dentro da neurose histérica uma queixa e busca incessante e concomitante a um desejo constantemente. Ou seja, o desejo tem como referencial sempre o outro. Está na mira do desejo do outro. Freud denominou muito histeria. Quando há a sintomologia, mais que frequente nesse conflito psíquico, são os sintomas corporais. A pessoa com neurose histérica, você vê manifestar muito isso. Por exemplo, crise de choro, sintomas que se apresentam de modo duradouro, como paralisia de membros, úlcera. A neurose, nós temos que entender, compreender que a estrutura, ela se manifesta de graus diferentes em cada pessoa, dependendo da história de cada indivíduo. Há quadros clínicos comuns de neurose. Há quadro clínico de transtorno obsessivo, que nós já falamos, compulsivo, histeria, transtornos ansiosos, chamado transtorno de ansiedade, transtornos fóbicos, fobia, pânico, quadros depressivos. Tudo isso pode ser sintomas de neurose, de histeria. Então, a neurose, ela precisa ser investigada. As psicoses da neurose precisam. Então, existe aqui uma informação interessante. As pesquisas das últimas décadas mostraram que a diferença, nas neuroses, muito interessante. Pode ser fatores genéticos, pode ser fatores do mecanismo dos neurotransmissores na parte química. Isso também tem que ser considerado, A neurose, em casos de tratamentos apenas como tratamento psicológico, ou às vezes precisa de tratamento realmente com remédios. Nós, psicanalistas, você tem informação, vai ter que ter, se possível, um psiquiatra. Você precisa indicar os seus pacientes, porque vai ter neuroses que vão ser preciso ter uma intervenção psiquiatra. Então, é preciso entender um pouco mais sobre isso. E com a apostila que você está aí, e com outros materiais que você terá também, ou terão também no portal, você vai conseguir identificar um pouco sobre a neurose. Neurose obsessiva, neurose histérica, tem vários tipos de neurose. Há diferenças também, A palavra neurótico, de maneira como é usada hoje, pode ter um sentido impróprio, As pessoas confundem neurose com sinônimo de loucura. E não é. De neurótico e neurose, todos nós temos um pouco. Eu, possivelmente, posso ser um neurótico e às vezes não entender isso. Possivelmente alguém que vai ouvir esse vídeo, possivelmente algum aluno, tem alguns sintomas de neurose. Nada tão preocupante que possa impedir você de viver e ser feliz. Mas nós precisamos entender um pouco sobre a neurose, porque virão pessoas no nosso consultório, pessoas para se consultar e entrar em tratamento com sintomas neuróticos. E vamos ter que observar se é
neurose obsessiva, se é neurose histérica. Então isso é uma introdução, isso é um incentivo para fazer você pesquisar mais sobre a neurose e assim poder usar no seu consultório. No outro tópico estaremos falando sobre a psicose.